Estamos aqui ao vivo, então, com o Átila. Quer dizer, ao vivo não, né, Átila? A gente está gravando essa live, mas lá no ao vivo eu acho que eu vou te apresentar. O Átila está aqui desse lado. Eu vou te apresentar e falar quem tu é, mas aqui a gente vai bater um papo sobre astrobiologia e falar um pouco dessa corrida espacial que a gente está tendo em Marte, né, em outros planetas. A gente vai ter... Bom, tem vários rovers, né, que são jipes que foram mandados para Marte, acho que são uns 3 ou 4. E aí a gente que estão fazendo pesquisa lá. O mais ativo agora é o Perseverance, né, que tem até um helicópterozinho que está fazendo imagens e tal. Mas já tem algumas missões que estão agendadas também para a Lua e para Vênus, né, em busca de formas de vida, ou não é formas de vida, mas fósseis, né, de vidas microbianas que puderam ter nesses planetas. Boa tarde, Átila. Como é que você pensa nessas coisas aí? Boa tarde, professor Luciano. Muito obrigado pelo convite e pelo desafio de poder falar em astrobiologia. Eu sou geólogo, já me apresentou lá, né? Então, e trabalho com paleontologia. Falar de astrobiologia é um desafio, né? Mas faz parte... Olha lá, Sani. Oi, Sani. É um desafio, né? Legal. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz meu curso de geologia comecei em 86, então a tecnologia, né, disponível era completamente diferente. E naquela época já tinha a NASA, né, e outras agências espaciais, né, essa ideia de mapear, né, outros planetas, né, não necessariamente em busca de vida, mas mapear outros planetas, talvez até em busca, por exemplo, de bens minerais, né? Enfim, né, são vários os motivos da gente procurar, né, conhecer outros planetas. O mais importante agora é esse, né, não só de ver a capacidade de vida atual ou de vida no passado, né, mas para poder ter, talvez, colônias, né, no futuro. Nosso planeta, né, cada vez tem mais gente, né, mas com recursos limitados, né? Então, tem surgido muito essa possibilidade, né, de a gente ou morar, né, na Lua, ou morar em Marte, ou morar em algum planeta que pudesse ter, né, uma atmosfera compatível, né, com a manutenção da vida, pelo menos da vida como a gente conhece, a nossa vida, né? É. E interessante que essa busca por fósseis, fósseis de microbianos, né? Eles não quer dizer que também a gente queira montar logo uma nova casa, né? Mas eu acho que é uma busca também por condições, né? De onde pode ter abrigado vida ou não, né? Essa semana a gente postou lá no Instagram algumas coisas assim sobre Marte, né? Porque Marte já teve água líquida, já teve condições, assim, uma atmosfera protetora, né? Então, tem várias estruturas assim que pode ter sustentado uma vida muito rudimentar ou microbiana lá no começo da sua evolução, junto com as terras, junto com os outros planetas. Então, são essas condições que a gente procura, né? Eu acho que tanto em Marte quanto na Lua vai ser possível daqui a alguns anos, falta anos nisso, né? Daqui a alguns anos a gente montar alguma estação, né? Porque tem água congelada. E alguns experimentos em Marte já proporcionaram tanto a produção de água quanto a produção de oxigênio, né? Então, eu acho que essas coisas são legais a gente buscar, né? A ciência, eu acho que evolui muito com isso, né? O que tu acha? Ah, com certeza. Muitas das tecnologias que a gente usa hoje, elas só são possíveis por causa, né, ou da corrida armamentista, né, que levou a guerras, o que a gente não quer, né,
ou as tecnologias que são embarcadas, né, em viagens espaciais e que permitem hoje a gente ter coisas, né, facílimas, né, ter praticamente um computador, que é o nosso celular, nosso smartphone, né, que permite acesso, né, a um conhecimento universal, que é a internet, né, que, enfim, né, tem algumas coisas ruins na internet, tem sites, né, tem ideias ruins e tudo mais, mas tem, né, coisas boas também, né, para poder a gente poder filtrar isso, né. Estava falando de tecnologia, imagina, quando eu comecei no graduação, recém estava começando a tecnologia de sensoriamento remoto, de satélites, mapeando a Terra, mapeando outros planetas. Hoje a gente tem totalmente a Terra mapeada, pelo menos a parte continental, né, com satélites que estão passando por cima da nossa cabeça, em órbita, várias vezes por dia. Né? Então a gente tem, inclusive, não só um mapeamento, mas um controle, um monitoramento, né, de condições climáticas, geológicas, vulcânicas, seja o que for, né, em tempo real. E a gente já tem também um mapeamento de alto nível, né, geológico, por exemplo, de quase todos os planetas próximos de nós, de Vênus e de Marte, com certeza, né? E esse mapeamento tem levado a outras buscas, né? Então, Átila, tu estava falando desse negócio do mapeamento e até vou deixar uma dica pro pessoal aí que quem quiser, quem se interessar por isso, né, entre lá no site da NASA, né, que tem um mapeamento completo de Marte, né? Então tem lá Sim. os mares de Marte são derrames basálticos, os lugares mais As crateras. tem as crateras, então tem montanhas e tal. E agora todo esse mapeamento, tudo bem, a gente tem uma busca, né, por locais para a gente montar base, locais que tenham água congelada, mas também tem uma coisa, né, locais para exploração, minerar, né, fazer Isso. mineração tanto na Lua quanto em Marte. E isso acho que também move um pouco, né, essa exploração espacial, né, Atila? Ah, com certeza, né? Claro que assim, imagine se a gente pegasse é, um, um asteroide que fosse rico em ouro, né? Então, o ouro, que tem um valor bastante alto, né, aqui no nosso planeta, se a gente trouxesse um asteroide para cá que fosse rico em ouro, o que ia acontecer com o preço do ouro? Ele ia cair. Então, também uma faca de dois gumes, né? Porque é importante a gente minerar algumas coisas, né? Mas outras talvez não façam muito sentido, né? Por que a gente seria importante minerar? Água, isso sim. Né? A água a gente tem bastante no nosso planeta, mas se a gente trouxer a água de outros planetas, não para o nosso, né? Mas de outros planetas, de outros asteroides, para novas órbitas, novas colônias, aí sim, isso é importante. Se a gente conseguir, por exemplo, na órbita de Marte hoje, né, ter a capacidade, né, de produzir água, de produzir oxigênio e tudo mais, a gente pode pensar na formação de colônias. Mas não só em Marte, a gente está falando de Marte, que é um planeta mais próximo agora, né, de nós e dessa possibilidade, né, de colonização. Mas dentro do nosso próprio sistema solar, a gente tem outros candidatos, né, para colonização, para procura de vida e tudo mais. Né? E coisas que certamente em missões mais para frente, mais no futuro, né, a gente vai poder ter também essa busca, né, nesses lugares. E Marte é bem pertinho, né? São 6 meses para ir, 6 meses para voltar, né? Então, é logo É, ali. sim. Então, e isso pensando, né, no tipo de uso, né, de propulsão que a gente tem agora. A gente pode tentar novos É, tipos de propulsão, né, e novas maneiras de ir também. Né? Se a gente tiver, por exemplo, é, uma estação espacial orbitando na Lua, né, o tempo de ida e de volta já diminui bastante. Né? Então, porque ele é vai tem, até a tem, Lua e da Lua ele é propulsionado até Marte. Né? tem agora, eu estava vendo que tem um projeto também para fazer uma propulsão
material atômico, né? Não lembro o que é agora, mas é Não vi. alguma coisa assim bem. Mas com certeza, os tipos de propulsão eles vão melhorando, né, e aumentando a sua capacidade enquanto passa o tempo, né? É, Não é na mesma medida que o tipo de computação, né? A gente vai sempre aumentando, né, a velocidade e o poder de operação dos nossos chips, dos nossos computadores, à medida que o tempo passa, diminuindo o tamanho deles, né? Isso já é uma lei da informática, né? Que isso ocorre há um período já bem conhecido, né? Não é a mesma coisa com relação à propulsão. Mas, enfim, né, outros problemas. A propulsão, por que é? É o foguete para poder sair da nossa atmosfera, que é o principal obstáculo. Né? é, Embora a atmosfera ela seja importante para nós, para a manutenção da vida, ela é um obstáculo para poder, né, sair do nosso planeta e procurar vida em outros planetas, ou orbitar ao redor de outros planetas. Né? ela Mas freia muito, passar né? desse obstáculo, né, ele fica bem mais fácil. Né? A nossa atmosfera ela freia muito, né? A saída do foguete, né? Sim, Então, sim. o maior gasto de energia dos foguetes é nessa fase aí. Isso. Agora, só para encerrar essa parte assim da exploração por minério, né? Tem uma série que eu assisti, já que o pessoal, os jovens aí, eles gostam tanto de série, né? Tem uma série que eu assisti na, nesse negócio da Apple, né? Que é For All Mankind, acho que é isso que fala, assim que fala. Ó, Uhum, eu tava sim. procurando aqui para ver. Pô, é muito massa, assim, porque eles fazem uma Só exploração traduzindo, for all mankind, para toda a humanidade, para né? toda a humanidade. É. Eles fazem uma exploração em Marte em busca desses minérios. Então, eles montam lá uma estação espacial e tal, não sei o quê. Claro que começa com a parte científica e tal, mas no fundo, os governos, aí eles voltam àquela questão da Guerra Fria, né? Os governos americanos e soviéticos, eles estão buscando localizar, não localizar, mas ocupar espaços em Marte onde possivelmente tenha minérios, né? Eles começam primeiro na Lua e depois vão para Marte. Então tem uma trama assim bem legal. E aí eles mostram todos esses os foguetes, como é que é o desenvolvimento, né? Porque ele volta lá na Guerra Fria, como se a Guerra Fria nunca tivesse acabado e a corrida espacial ela continuasse, né? Entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, para quem gosta de série e gosta dessa história também de planetas, né? E tal, é bem legal, assim. Agora, me diga. Tu falou uma coisa importante aí Hum. da Guerra Fria, né? Pô, a Guerra Fria era algo que aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? E ficava aquele embate, né? Entre os Estados Unidos e a União Soviética, ou metade do mundo, né? Os que apoiavam os Estados Unidos e os que apoiavam a União Soviética. Né? Isso, ok, acabou essa Guerra Fria, mas a Guerra Fria, outros tipos de Guerra Fria continuam. Então, por exemplo, o que a gente tem hoje é um embate, né, entre a tecnologia da 5G, né, entre os Estados Unidos e a China. Né? Os Estados Unidos e seus aliados formaram uma estação espacial internacional. Né? A China está montando a sua própria. Então, É. também está tendo um embate nisso. Né? E para piorar, dia desses, eu acho que foi a semana passada, né? A Rússia resolveu testar um novo tipo de míssil para poder abater satélites e abater um bem pertinho da Estação Espacial Internacional. Nossa. Com risco, o pessoal que estava dentro da estação teve que se proteger dentro das naves, né? Porque havia um risco muito grande dos ejetos, as coisas que foram Os ejetadas dessa destroços, né? explosão, né, furarem lá a Estação Espacial Internacional. Imagine isso. Então, Nossa. isso mostra assim, que a gente está numa corrida, né? Ou seja, está num processo evolutivo de procurar tecnologias para poder sair do nosso planeta e ir para outros planetas. Mas, ao mesmo tempo, é uma corrida também
né, de um contra os outros, né, para ver quem chega às tecnologias mais perto e quem consegue usar, né, e vender essas tecnologias também, né, de alguma maneira. Eu te cortei, o que eu ia falar? E tem também por outro lado, tem aquela corrida econômica também das empresas, né? Por exemplo, tem a corrida espacial da SpaceX contra a Blue Origin, né? Que estão nessa corrida do turismo espacial. Então, Sim. eu acho que a SpaceX tem um contrato com a NASA para fazer os foguetes e tal, mas Sim. as duas entre si, elas estão nessa corrida para tentar fazer esse turismo espacial, né? Que também é uma coisa legal, assim, mas para quem tem dinheiro, né? Sim, é para quem tem dinheiro, né? Mas à Nós, medida assim, no também nosso caso, não, vai levar um bom tempo, né? Vai levar várias vidas para a gente conseguir ter bilhões de dólares e poder entrar numa nave dessas. Mas por outro lado, assim, quem tem dinheiro agora vai primeiro e assegura o seu direito, né, de caso de algum problema, é o plano B, né? Entrar numa espaçonave dessas e ir para uma possível colônia no futuro. A gente não vai ter isso. Só que à medida que também essas tecnologias vão sendo aprimoradas, né, isso vai facilitando, vai barateando o custo mais para o futuro. Então, antes era a NASA que fazia, agora é uma empresa privada. Né? Claro que a empresa privada ela não está fazendo isso, né, pelo bem da humanidade, ela está fazendo isso por lucro. Né? Então, o lucro, no caso, é o turismo. Né? Mas não é só o turismo, né? O turismo também é legal. Ela faz isso para vender os projetos para a NASA, para outras empresas europeias. Né? Então, claro que o turismo espacial assim anda só 100 quilômetros, né, para cima, né? Vai lá, fica sem gravidade, dá aquela brincadinha, tudo mais, fica uns minutos ali e volta. Para sair, né, da órbita gravitacional, a gente tem que passar 300, 400, 500, 900 quilômetros de altitude, né, para aí realmente entrar em órbita. Então, isso, a gente está só, eles estão, por exemplo, só brincando, né? Só que tem que lembrar isso, para poder chegar a essa fase agora de brincadeira, né, muitos também bilhões já foram investidos, muitos foguetes já foram perdidos, né? Eles tentaram lá sair, explodia, ou ia pousar, explodia, né? Então, é um risco também, né? Então, pode ser um turismo de risco. Assim como é ir para o Pantanal, daqui a pouco ser mordido, né, por uma sucuri ou por um jacaré. Né? É um risco, né? Mas as pessoas pagam, né, para poder fazer alguma coisa diferente do que fazem. Né? E vão ter como retorno alguma coisa importante. Voltando a Marte, né, o que Marte tem hoje? Hoje ela quase não tem uma atmosfera legal, né? Por exemplo, para ter presença de vida. Talvez até tenha, né? Mas o que muito provavelmente aconteceu é que no passado geológico, isso há bilhões de anos, né, ela teve uma atmosfera primitiva, teve condições de vida, teve água e tudo mais, né? E se teve vida, ela teve uma vida microbiana da mesma forma como a gente tinha aqui no nosso planeta há bilhões de anos atrás. Só que ao longo desses bilhões de anos, né, desde o início da Terra, o que a gente tem assim, vários eventos geológicos, né, importantes, biológicos importantes, que foram levando ou ao surgimento de formas diferentes de vida ou à extinção de formas diferentes de vida. Só para lembrar, né, a gente teve há 250 milhões de anos um evento de extinção que quase levou à extinção completa da vida do nosso planeta. Isso pode ter acontecido em Marte há bilhões de anos. Né? Então, para nós, esses eventos de extinção eles são drásticos, mas ao mesmo tempo eles são importantes porque abrem espaços, né, nichos ecológicos, espaços geográficos, né, para que outras formas de vida possam florescer. Então, a gente acha que a nossa vida é a mais importante de todas? Não, não é. Né? Ela só está adaptada a um período, né, importante hoje, né, que depois de várias extinções. A próxima extinção pode ser que a gente não sobreviva a ela. Né? Então, outra espécie, né, venha se irradiar. Ou mais, né, que espécies conservadoras, como as baratas, os tubarões, as tartarugas, mas que têm passado por várias períodos de extinção, esses se mantenham. Né? E nós, nos achando os melhores, os mais
bem adaptados, mas na verdade a gente acaba não florescendo. É. Eu estava vendo que uma das possibilidades para a gente habitar um outro planeta, ou até mesmo a Lua, né? Seria a gente viver tipo em cavernas, né? Eles já mapearam algumas cavernas na Lua, acho que é a NASA, né? E aí existe essa possibilidade de se fazer então essas habitações, né? Com essas bases. A primeira vai ser na Lua, obviamente, e aí essas bases vão ser subterrâneas, né? Então a gente pode voltar à era das cavernas, né? Os homens das cavernas agora numa era, uma nova era, né? Agora, tu acha que o que vai existir num futuro aí, bota futuro nisso, né? Algum evento assim da gente ter que se mudar do planeta. Eu vi um desses filmes assim que a gente assiste, né? Star Wars, não sei qual foi deles, que tinha a Terra estava numa situação assim bem deplorável, né? Não tinha mais alimento, estava praticamente toda desértica. E os ricos eles moravam em tipo uma estação espacial, assim, era até um negócio circular, assim, que tinha plantações e tal, não sei o quê. E tinha voos, né, de saída da Terra e vinda vindo de lá para a Terra. Não sei se tu chegou a assistir isso. Sim, o filme se chama Elysium e tem Elysium, inclusive se não me engano, o Matt Damon, que eu acho que é o o mesmo Wagner do... Moura e a Alice Braga fazem parte desse filme. O É Matt um Damon tipo de. não é o mesmo do Perdido em Marte? Não, né? Não, aí o Matt Damon também fez parte do Perdido em Marte. Ah, Tá. que é outro filme legal também. Também é Diga aí. outro filme legal falando sobre Marte. É, inclusive, esse do Perdido em Marte tem muito mais, é muito menos ficção científica, porque tem muito mais Ele, possibilidades é, mesmo tecnológicas do que o Elysium, né? O Elysium é uma ficção científica, como todo filme, ele é uma coisa que não é a nossa realidade, é uma realidade aumentada, né? Enfim, mas mostrando possibilidades, né? é, Sim, mostrando as desigualdades tecnológicas que a gente tem. Então, enquanto tem gente que, né, mal tem celular, Wi-Fi, comida, tudo mais, tem gente que está, né, em qualquer um dos seus carros na garagem tem tecnologia avançada de Wi-Fi, vive em tecnologia outro mundo, né? assistida. Então a gente vive em mundos diferentes, ainda não, né, em espaços diferentes, né? Ou seja, como tu falou, em um na Terra e outro no espaço, né? É, Mas a gente já vive, né, desigualdades no nosso próprio mundo. Então a gente tenta sobreviver com isso. A gente, a possibilidade de ter colonização em outros planetas, não sei se vai aumentar ou diminuir essa desigualdade, né? Porque ela vai se manter. Né? Para ir para esses outros planetas, vai ter gente como sempre foi, né? Quando tem novas fronteiras, quando, né, começou a se colonizar, por exemplo, o oeste brasileiro, né, a Amazônia, o centro-oeste e tudo mais, aqueles, né, mais ávidos, né, por progresso, por trabalho, mas aqui iam. Né? E nesses lugares, muitas vezes, o que acontecia, no oeste americano também, era mesmo assim, né? Havia uma lei própria. Então, a lei do mais forte. Né? Então, nesses lugares, impera, muitas vezes, a lei do mais forte. Ou seja, o que tem mais arma, o que tem mais preparado, o que está mais... Enfim. Então, num lugar desses, né, para ir para Marte, numa colônia, vão ter os que vão ficar trabalhando e vão ter os que vão ficar só aproveitando. Então, a desigualdade ela vai se manter, seja aqui no nosso planeta ou fora do planeta. é isso aí. A gente está chegando já no final já do nosso bate-papo, mas eu queria levantar uma questão importante, que é dessa... A gente falou aqui muito dessa evolução tecnológica e tal. Então, eu sempre friso isso, né, nas lives, eu tenho falado isso sempre, que essas
todos esses avanços são muito bons para a ciência, né? Então, a gente está buscando vida em Marte, agora vai ter missões para Vênus, vai ter estação espacial na Lua. Então, se gasta bilhões com isso, né? Mas tudo isso em prol da ciência, né? A ciência avança muito nisso, né? Eu dei um exemplo lá quando a gente falou da megafauna, que estão querendo colonizar agora de novo o permafrost e tal, com mamutes, né? Então, está se criando úteros artificiais, então isso acaba revertendo para a medicina, né? Então, toda essa tecnologia que se gasta não é em vão, né? Tudo isso vem em prol da ciência e a nossa vida no cotidiano acaba melhorando, né? Quando se começou a mapear os terrenos, surgiram os GPS, né? Surgiram várias tecnologias que hoje a gente usa no celular, usa no carro, então tudo isso acaba depois se popularizando, né? Essas coisas. Agora, emendando já, eu queria já que a gente discutisse um pouco também essa parte da astrobiologia, né? Quais os ambientes que a gente deve ir para procurar a vida, né? Então, a gente falou de Marte, tem Vênus, tem a Lua e tem luas de Júpiter, né? Eu queria que a gente encerrasse com essa possibilidade, assim, de buscar... Como é que a gente busca vida em outros planetas? Marte, agora a gente viu que tem o Monte Kodiak, tem algumas escarpas, que já foi um delta de rio. Então, quais são esses ambientes? Puxando um pouco para a geologia, Átila, quais são esses ambientes que a gente deve ir em busca? A gente que eu digo a NASA, né? A Agência Espacial Europeia, a Agência Chinesa, sei lá. Sim. Quais são esses ambientes que os robozinhos lá, os rover, têm que ir para buscar essa possibilidade de tanto vida fóssil, que já existiu, mas também algum local que possibilite a vida? Tá bem. Então, só, na verdade, a coisa que eu devia ter começado lá a falar lá no início, né? A astrobiologia é uma ciência bem recente, bem jovem, né? Que dentro da astrofísica, ela tem procurado entender o surgimento da vida ou no nosso planeta ou em outros planetas, né? E como isso evolui ao longo do tempo. É uma ciência interdisciplinar, ou seja, várias ciências acabam sendo utilizadas para poder entender ali a física, a matemática, a biologia, né? E as suas sub-áreas, paleontologia, por exemplo, evolução, enfim, né? A gente vê muita gente, né, das estações, das agências espaciais, tanto da NASA, né, dos Estados Unidos, quanto agências europeias e hoje outras agências espaciais, né, como da Arábia, da China, enfim. Então, tem muito mais agências espaciais trabalhando nisso, né? Homens e mulheres. Inclusive no Brasil, a gente tem no Brasil o professor Douglas Galante, que é um dos principais exemplos, assim, a primeira tese de doutorado em astrobiologia do país. Tem o site do Facebook e no Instagram da Ned Oliveira, em /astronomia. Ela também uma mulher, né, pesquisadora, né, um dia desses ela estava entrevistando uma astrofísica, a Roberta Duarte, né, que trabalha só com buracos negros e interações intergalácticas, mas então é um trabalho para homens e mulheres, né? Ou seja, não tem separação, né, de gênero para isso. E com relação à vida, né, então a vida no nosso planeta ela só se tornou possível, na verdade, não só porque a gente está nem tão próximo, nem tão longe, né, do Sol, ou seja, que a gente não é nem aquecido demais, como Mercúrio, né, nem frio demais, né, como os planetas gasosos. Né. A vida hoje, né, ela se reconhece pela presença de vários fatores. Essa intervalo, né, de distância entre a sua estrela, o seu Sol, no sistema solar, a presença de uma atmosfera. Então, a atmosfera é importante para poder gerar água. Então, a água, né, no nosso planeta poderia ter sido o importante
meio onde se formou, que se chama lá de sopa primitiva, o caldo primitivo, né? Ou seja, a água, né, como um meio, né, onde os íons eles iam se complexificando para formar aminoácidos, para depois formar as proteínas. Então, a distância do Sol, a atmosfera, né, mas não só para formar a água, mas a atmosfera também gasosa, né, ela é importante porque ela regula, faz um equilíbrio térmico da temperatura do planeta. Então, ela não vai ser nem tão quente, nem tão frio, né, porque ela vai mantendo essa temperatura. Né? Então, alguns organismos, por exemplo, no início, eles só viviam em ambientes extremos, né, de temperatura, né, ou muito quente ou muito frio, né, geralmente muito quente. Né. Esses ambientes, essas bactérias, por exemplo, elas conseguiram pegar o ferro ou o enxofre, né, da água desse mar primitivo, né, e conseguir transformar isso por fermentação, né, em vida, em metabolismo. E tinha como resultado ou CO2 ou, né, o oxigênio depois. Né. Então, esses organismos, que hoje são organismos muito isolados, né, são chamados de extremófilos, né, os extremófilos, do nosso ponto de vista, né, eles eram os mais comuns, né, no início do planeta. E provavelmente eram os comuns também, né, lá nos outros planetas também. Né. Mas tem um terceiro ponto importante para manutenção, origem e manutenção da vida no nosso planeta, que é a magnetosfera. O nosso núcleo, né, é um núcleo de ferro e níquel, mas ele é separado em duas porções. O núcleo interno é um núcleo sólido, né, por causa da grande pressão, que na verdade é uma bola, né, de ferro e níquel que gira dentro, né, do núcleo externo, que é líquido. Então, essa gigantesca bola de ferro, ela girando, ela começa os íons começam, né, a se alinhar e acabam formando, né, um alinhamento norte-sul, né, que esses íons saem pelo polo norte e voltam pelo polo sul, né, formando um escudo, né, iônico, né, chamado de magnetosfera, né, que ele é importante para proteção contra a radiação solar ou outros tipos de radiação cósmica que vêm de outros lugares do nosso sistema solar. Então, essa magnetosfera ela é importante porque a radiação ela leva, num organismo, ela leva à mutação. Mas uma grande quantidade de radiação, né, ela leva a muitas mutações, o que pode ser deletério, pode ser ruim, né, para o organismo. Né? Então, ele acaba morrendo por causa disso. Mas uma quantidade pequena de radiação leva a algumas mutações. Então, as mutações, né, uma mutação, um número pequeno de mutações a cada geração, ele pode ser importante para a geração de formas diferentes de vida. Então, o que a vida é um resultado dessas três coisas, né, no planeta: a distância do Sol, né, a presença da atmosfera, né, e da magnetosfera. Então, isso em outros planetas e outros satélites do nosso sistema solar tem, e em outros planetas de outros sistemas solares próximos do nosso também tem, né, e em outras galáxias com certeza tem. Então, a vida com certeza existe em outros planetas, em outros lugares do universo. O que a gente não tem ainda é a capacidade, né, de ir até lá ou de enxergar através dos nossos telescópios desses lugares. Mas isso é uma questão de tempo. É. O outro dia eu tava fuçando no YouTube, né? Aí tinha um canal lá que transmite ao vivo a aurora boreal da Islândia. E aí a aurora boreal é uma prova disso, né? Dos raios solares que Esses chegam, né? íons, isso mesmo. Os ventos solares que trazem esses íons para a Terra, e ela é desviada, né? E forma então essa aurora boreal, que é aquela atividade luminosa nos polos, né? Que é muito mais aparente no Polo Norte, né, que no Polo Sul. No Polo Sul. E é por isso também a importância da gente, se for habitar a Lua, por exemplo, montar uma estação espacial, fazer em cavernas, né? Porque daí a gente está protegido dessa radiação solar que é danosa, né, para as células Sim. do ser. Seja na Lua, na Estação Espacial Internacional ou em Marte, que não tem quase atmosfera,
né? O astronauta ele está lá, na verdade, recebendo uma grande quantidade de radiação. Por isso que é um dos motivos que não dá para ficar muito tempo, né, lá exposto, né? Senão vai ter câncer com certeza mais cedo ou mais tarde, né? Agora, se uma possibilidade dessas, né, ou em cavernas que estariam protegidas pela rocha, né, ou em proteções, cascos protetivos, né, mais possantes, né, que sejam contra a radiação, aí seria talvez o mais possível fazer isso. É. E tem até uma teoria que fala das. Tu falou esse negócio que com certeza tem vida em outros planetas, em outras galáxias, né? Tem uma teoria que diz que nós, com certeza, tem várias civilizações, eles chamam, né? Já extintas em outras galáxias, porque pode até ter hoje, né, essa vida em outros planetas de outras galáxias, mas até essa informação chegar a nós, ou até a gente conseguir chegar até essas galáxias, essa vida já evoluiu e já se extinguiu, né? Então, desde o início do universo, várias outras civilizações, que eles chamam, né, podem ter surgido e se extinguido, e hoje a gente pega só seriam os fósseis, né, entre aspas, dessas civilizações também, entre aspas, de outras galáxias. Ô, Com Atila, o certeza. papo aqui rende, né? Porque é papo aqui para horas, né? Mas vamos fazer um encerramento aqui, a gente encerra a transmissão e fica eu e tu batendo papo. Mas eu queria te agradecer muitíssimo, Atila, pela participação. Eu sei que a gente tem papo aqui para muitas horas sobre esse assunto e a galera também deve estar fazendo as perguntas aí, né? Sobre esse assunto, que depois eu vou me virar para responder, mas eu queria te agradecer pela parceria aí e por ter participado desse nosso mini curso, na verdade encerrando, né, dando a última, fazendo a última live aqui junto com a gente nessa proposta do que foi o mini curso de divulgação científica. Então a gente tentar traduzir essas coisas para o grande público, né, para tentar divulgar a ciência que a gente acompanha e a ciência que a gente faz também e acompanha os colegas e tal. Então isso é bem legal. Obrigadão aí, queria que tu desse as tuas últimas palavras aí. Eu também quero agradecer o convite, mais uma vez, né, de poder participar. Eu estou participando contigo aqui, mas imaginando, né, que tem vários, né, alunos ou do ensino fundamental, do ensino médio, da graduação, envolvidos e com perguntas aí. É uma pena que eu não vou poder responder, né, mas fico Por que mesmo que tu não vai contente de ter responder? participado. Por que eu não vou poder responder? Porque no sábado eu vou estar em trabalho de campo escavando fósseis, né, do período Triássico, aqui em Tudo Santa bem. Maria. Né? Então, faz parte da ciência. Né? Então, a gente está também ali escavando fósseis, né, fazendo parte da ciência, e parte da divulgação científica é essa que a gente está fazendo aqui com vocês, que é uma coisa muito importante. Porque o mais importante do que os fósseis lá é ter gente para poder ir lá, escavar e estudar esses fósseis. Né? A gente está fazendo a nossa parte aqui de tentar sensibilizar, né, as futuras gerações de cientistas. Espero que vocês, né, façam paleontologia de fósseis, né, e que não sejamos nós os fósseis. Muito bem. Valeu, Ati, obrigadão. Tchau, tchau. Até mais.